Tá filmando. É porque essa aqui tem a grande angular, que dá pra pegar tudo, mesmo de perto assim. Pegando vocês, dois. Ô mãe, é M de navio? M de navio? É M de navio? Mãe, é M de navio? N. Já tá ao vivo. Graças e paz, queridos. Gostaria de chamar você nesse momento para nós orarmos, darmos início ao nosso culto nessa noite. Ao Senhor Jesus, amém? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em família, louvando e agradecendo ao seu nome. Quero te pedir que o Senhor esteja falando conosco, falando com cada um nessa noite, Senhor, que estará vendo esse vídeo, aqueles que não virão hoje, mas virão em outro momento, que o Senhor possa impactar e falar com eles da mesma forma, porque eu sei que a sua palavra é viva, ela é eficaz e ela traz para nós, Senhor, frutos. Por isso eu te peço que o Senhor receba as nossas orações nessa noite, receba a nossa adoração, receba o nosso culto de louvor e gratidão ao Senhor por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e pelo livramento que o Senhor tem dado. Em especial, nós queremos te pedir que o Senhor esteja derramando da tua misericórdia sobre essa nação, sobre o nosso mundo, Senhor, sobre o nosso planeta, que tem, Senhor, sido assolado por essa pandemia, mas nós cremos que maior é o Senhor e que tudo que acontece nessa terra tem um propósito, Pai. Ensina-nos o teu propósito, mostra-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e cura essa nação, cura essa terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos repreender esse espírito de morte que tem assolado as famílias, assolado as nações da terra. Queremos te pedir, Senhor, como igreja, que o Senhor venha com a sua cura sobre nós, proteja as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos vizinhos, Senhor, os nossos irmãos. Que o Senhor guarde a vida de cada um, em nome de Jesus. Que nós possamos ter, Senhor, sabedoria, inteligência, também nos guardarmos, também sermos prudentes e estarmos fazendo tudo conforme a tua vontade, Senhor. Nos dá sabedoria e entendimento a cada dia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Recebe o nosso culto ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Graça nessa noite, Pai. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e
desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por nunca desistir das nossas vidas. Nós sabemos que mesmo em meio a situações difíceis, o Senhor está conosco. O Senhor se importa conosco, sim. O Senhor se importa com a nossa segurança, com a nossa saúde, com tudo aquilo que tem, muitas vezes, Senhor, desmoronado ao nosso redor. Por isso que nessa noite, Senhor, nós possamos ser batizados com o Teu amor, entendendo que o Senhor se importa conosco. E não importa, Senhor, o que nós fizemos, onde nós estamos agora, nesse momento, aquilo que nós pensamos durante esse dia, essa semana, que nós possamos nos lembrar que o Senhor não desiste de nós e não há um amor tão grande como o do Senhor pelas nossas vidas, Pai. Aleluia, Deus. Aleluias, glórias ao Teu nome, Pai. Oh, aleluia. Agora vamos esse aí. Esse aí é mais difícil. Esse aí não, filha. Esse tá... Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é, os reinos em vão, Teu trono acima estás, Teu trono imutável és. Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Oh, aleluia, Deus. Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é, os reinos em vão, Teu trono acima estás, Teu nome imutável és. Oh, aleluia, Deus. Oh, Senhor, nossa
Sabemos que no meio da tempestade o Senhor está, Senhor, e o Senhor é vitorioso, nos garante a vitória, aleluias. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, glorioso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono assim estás, teu nome imutável és. Oh, aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Pai. Oh. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu nome sim está, teu trono imutável és. Glórias ao teu nome, Pai, aleluia. Aleluias. Deus maravilhoso, aleluia. Ai, gente. Amém. Esperança. Um pouquinho de erro, mas é válido. Eu não sou profissional no violão. Então vamos lá. Tenho uma palavra hoje para os irmãos. Está em Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco e o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu separei aqui alguns tópicos para falar nessa noite, para ministrar essa noite. E essa passagem ela vem ao encontro do momento que nós estamos passando, e aonde a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa passagem é que qual que é o seu comportamento quando as coisas estão difíceis. Nós lemos aqui agora um versículo onde os discípulos eles estavam numa tempestade, onde eles viam que não tinham mais solução, não tinham mais saída, porque o barco estava quase afundando, quase se quebrando, vamos dizer assim, com a tempestade daquele mar. E eu quero que você pense nisso agora.
qual que é o nosso comportamento diante das situações difíceis? Qual que é o nosso comportamento quando a tempestade está acontecendo em nossa vida? Nós estamos vendo no nosso país, no mundo, essa pandemia que tem assolado toda a humanidade, e nós olhamos e até o momento não tem uma cura, uma vacina assim concreta que todos nós temos certeza que se pegar vamos ser curados, só tomar uma vacina. Então eu quero te dizer qual que é o comportamento nosso nas situações difíceis. Você vê pessoas que perdem a fé, pessoas que deixam de acreditar em Deus, pessoas que deixam de fazer as coisas que faziam ou viver porque estão preocupadas com a situação, porque estão numa situação difícil. É claro que eu não estou dizendo que você tem que fazer tudo conforme você fazia, mas eu quero te dizer qual que é o seu comportamento hoje diante da situação que nós estamos vivendo, qual que é a tua esperança, aonde que você tem depositado a sua confiança. Imagine esses discípulos no barco com Jesus, mas diante de toda aquela tempestade, vendo o mar, vendo todas aquelas águas sobre eles, eles estavam apavorados. E muitos de nós estamos assim, apavorados por conta da tempestade, apavorados por conta de tudo que tem acontecido. E nessa passagem ilustra bem isso. Depois, mas o segundo questionamento é que a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que quando nós estamos tão apavorados com as coisas que estão acontecendo, tão preocupados com todas as situações difíceis que estão acontecendo em nossas vidas, nós, quando chegamos para Jesus, para falar com Ele, para ter um momento com Ele, e quando pedimos socorro para Jesus, talvez a primeira coisa que nós fazemos é questionar Ele, questionar a divindade dEle, questionar tudo que Ele tem feito. Percebe que no versículo 38 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? A primeira coisa que eles fazem diante de toda aquela tribulação que eles estavam vendo, de toda aquela tempestade que estava acontecendo na vida dele, a primeira coisa que eles falam com Jesus é: Mestre, não te importa que morramos? A primeira coisa foi um questionamento. E às vezes o que nós mais fazemos é isso: estamos passando por uma situação difícil, estamos passando por uma dificuldade, e nós olhamos para Jesus e questionamos Ele. Jesus, por que isso? Jesus, não te importas comigo? Jesus, são tantos os questionamentos, são tantos as coisas que nós queremos saber por que está acontecendo, e nós acabamos desviando a nossa fé. É interessante você ver essa passagem onde os discípulos, eles acordam Jesus e eles questionam Jesus. Já quando o centurião, se você comparar a passagem com o centurião, quando o centurião olha para Jesus e pede para que ele vá curar o empregado dele, ele fala para Jesus fala para ele: eu irei até a sua casa e irei o curar. Ele fala simplesmente: não, dê apenas uma palavra e eu tenho certeza que o meu servo será curado. Aleluia. É interessante quando nós colocamos essas duas passagens ao lado, uma da outra, porque você vê os discípulos de Jesus que acompanhavam ele, que estavam com ele, quando estão diante de uma situação difícil, acorda Jesus e questiona ele. Já o centurião, quando vê, ele tem uma situação difícil, mas quando ele olha para Jesus, ele fala: apenas uma palavra diga e eu tenho certeza que o milagre será alcançado. Isso serve para que nós possamos refletir. O momento que nós estamos vivendo é momento de questionar, o momento de depositar a nossa fé em Jesus, em tudo que Ele tem feito, e falar: Senhor, eu tenho certeza que a minha nação será curada, que a minha nação será sarada, e que o Senhor irá trazer o melhor, fazer o melhor para nós. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que se você tem passado por uma situação difícil, nós estamos passando por um momento difícil, não vamos questionar, mas vamos sim, neste momento, colocar a nossa fé em ação, colocar aquilo que nós acreditamos em primeiro lugar e fazer com que isso tenha valor em nossas vidas, que isso tenha efeito em nossas vidas.
O terceiro, se você parar para olhar, eu coloquei: o medo ofusca a nossa fé. Estão diante de uma situação E isso é interessante para que você perceba até no próprio versículo. O medo, eu quero que você entenda, o medo ofusca a nossa fé. Olhe no versículo 40 de Marcos 4, Marcos capítulo 4, versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por isso que eu digo, quando nós estamos tão apavorados com a situação, com as coisas que estão acontecendo, com tudo que está dando de errado, o medo, se ele tomar conta das nossas vidas, a nossa fé será abalada por este medo. A nossa fé, aquilo que nós dizemos que acreditamos todos os dias, aquilo que nós falamos e pregamos para as pessoas, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que cura, que Ele é aquele que liberta, que Ele é aquele que salva e restaura tudo, a nossa fé será abalada pelo nosso medo e nós iremos parar de falar de Jesus e iremos falar mais nas coisas que estão acontecendo, Aleluia, nas doenças Deus. que estão assolando o mundo, nas fatalidades que estão acontecendo aí por fora, porque nós estamos perdendo a nossa fé em Cristo. Olha que Jesus fala para ele: por que vocês estão com tanto medo? Não tem fé, perderam a fé? E eu quero te dizer, não deixe que o medo, nesse momento, ofusque a sua fé. Esse é o momento onde você tem que estar ali abraçado com Jesus, abraçado na fé e na esperança de que Ele irá trazer a cura e irá trazer a salvação para a nossa nação, para o nosso país, para o mundo. Eu tenho certeza que se você depositar toda a sua confiança nele, tudo que você tem para Ele, Ele fará o melhor para você e para a nossa nação. Não deixe que o medo ofusque sua fé. Por isso eu quero dizer que você tem que viver de qualquer maneira, que no meio que nós estamos vivendo com essa pandemia, que você tem que sair, ir para o mercado, fazer tudo, ficar abraçando todo mundo em aglomerações. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que você não pode viver em pânico, achando que isso vai assolar a sua família, que isso vai assolar os teus parentes, que isso vai assolar a sua vida. Mas que você tem que tomar os cuidados conforme os governos têm dito e os médicos têm dito para que você tome cuidado. Você não pode ser negligente, mas você também não pode ser uma pessoa sem fé. É interessante que em Provérbios 14:16 diz assim: o sábio teme ao Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. Você não é tolo, você não é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa de Deus. E nós que somos de Deus temos que ser sábios. Nesse momento, se as autoridades, os médicos têm diagnosticado que é uma doença que ela se propaga de acordo com o que você vai tocando nas pessoas, com você vai tendo contato, não faça isso. Fique em casa, nós estamos em casa cultuando a Deus, nós estamos em casa nos prevenindo, e você pode fazer isso porque você é uma pessoa sábia. Agora o tolo é aquele que acha que nada vai acontecer com ele, que nada vai pegar ele, e ele acaba se expondo a essas situações e falando e dizendo que tem fé. Isso não é fé. Você pode estar usando de muita confiança, mas não quer dizer que isso é uma fé. Percebe? Eu quero que você, nessa hora, olhe para Jesus. Jesus, quando foi tentado, que ele estava no deserto, o diabo colocou ele no lugar mais alto da cidade. Ele falou: se você é filho de Deus, se jogue daí. Os anjos o pegarão e o salvarão para que não tropece nas pedras. E ele falou o quê? Não provará o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Não é porque você é filho de Jesus, porque você aceitou Ele, porque você tem confiança nele, porque você tem fé nele, que você vai sair, que você vai tocar todo mundo, que você vai abraçar todo mundo, que você não vai tomar cuidado com a sua vida, porque